Então, Gálatas 5:22 é um texto conhecido que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em algumas traduções, no lugar do amor está caridade, no lugar da alegria está gozo, né? No lugar da benignidade, eu acho que está amabilidade. Alguém tem aí amabilidade na sua Bíblia? Tem? O irmão ali, amabilidade. Tem Bíblias que fé, em vez de fé está fidelidade, alguém? E outras que em vez de temperança está domínio próprio, certo? Então são palavras intercambiáveis, são adjetivos de uma mesma coisa. E hoje vamos falar de longanimidade, benignidade e bondade. Amém? Lembrando que todo esse fruto é do Espírito Santo, igreja, não é nosso. Então, o que eu vou falar aqui agora, e falei semana passada, é impossível que nós desempenhemos, né, deste fruto sozinhos. Não, eu vou ser amoroso, alegre, em paz, longânimo, benigno, tal, sozinho, não dá, não dá. Só com o Espírito Santo. E nós aprendemos semana passada e aprenderemos hoje que às vezes o amor que a gente aprende no mundo é diferente do amor da Bíblia. A alegria é diferente, a paz também, e assim serão os outros. Outra coisa que eu quero destacar para vocês como introdução, um sabor sem o outro não dá. Por isso que a Bíblia fala, é o fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem que ter esses 9 sabores. Amém? Esse é o desafio. É por isso que a ideia, eu e você saímos daqui, meu Deus, tem um saborzinho aqui que não está tão saboroso, eu preciso trabalhar ele melhor no meu coração. Então, seja sincero com você. E eu quero começar com um que mexe com a gente. Longanimidade. Já tem gente que fez assim com a sobrancelha. Ai, meu Deus. Longanimidade. Que é o primeiro, é o quarto sabor desse fruto. Nós já falamos os 3. O que é longanimidade? Grava isso. Eu sei que é noite de instrução. Eu vou citar bastante texto. É um culto meio de estudo. Então, vamos estudar a palavra, mas que esse estudo sirva para a gente como motivação prática. Poxa, eu entendi e eu preciso praticar. Não só, ora, que legal, eu entendi. Não, eu quero viver. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu aprendi que a prova de eu ter o Espírito Santo é eu ter esse fruto, nós aprendemos isso também, que como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É orar em línguas? Não somente. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É ter um dom específico? Não somente. Como é que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? Se você tem esse fruto. É por isso que é muito importante, é muito sério você escrutinhar, será que existe essa palavra, né? Olhar assim com detalhes para ver se de fato nós vivemos isso. Cada sabor desse fruto. Então, longanimidade. O que é a longanimidade baseado na Bíblia? Eu não vou usar termos gregos, não conheço de grego, apesar da gente estudar os originais. Eu vou falar aqui no bom e velho português, sem fugir da base da palavra. Amém? O que é longanimidade na Bíblia? É a paciência duradoura de quem confia em Deus. Eu coloquei significados bem curtos para você entender em nome de Jesus. O que é ser longânimo? É alguém paciente de longo prazo, é uma paciência que dura. Não é assim, estou paciente agora, mas amanhã não estou mais. Eu tive um lampejo de paciência e agora já estou impaciente. Não. O longânimo, ele tem uma paciência duradoura. Por que ele tem essa paciência duradoura? Porque ele confia no Deus dele. Amém? Então perceba que esses sabores desse fruto, você vai perceber que, principalmente hoje, a longanimidade, a benignidade, a bondade vão se conversar. São muito parecidas, são sabores muito semelhantes, entende? Então a longanimidade é uma paciência duradoura de quem confia em Deus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é o famoso Salmos 40. Se você quiser abrir aí, versículo 1, tem pessoas que até sabem recitar de cor essa passagem. Presta atenção no que diz. Salmos 41. Esperei com paciência. Olha que interessante. Por que ele não diz apenas esperei no Senhor? Porque esperei com paciência. Às vezes, igreja,
a gente precisa ser longânimo, porque o longânimo, ele espera com paciência, porque às vezes é um esperar longo. Às vezes nós precisamos esperar alguns socorros da parte de Deus, e esse esperar é longo. A plantação para colher, ela é longa. Você que espera colher coisas de Deus, o reino de Deus, você precisa ser longânimo. Você precisa, eu preciso aprender a esperar e esperar com paciência. Não é, já que tem que esperar, entendeu? Não, é esperar, é acalmar o coração e esperar de novo, e esperar de novo, e confiar que eu sei que o meu Redentor vive, ele virá. Ele vai vir, eu não sei como, eu não sei quando, mas ele virá em meu favor. Essa é a qualidade de quem tem o Espírito Santo e é longânimo. Ele consegue em Deus, sozinho não, a gente se descabela. Sozinho a gente quer tomar atitudes precipitadas. Sozinhos a gente mete o pé pelas mãos. Mas quem está esperando em Deus e é longânimo, esse consegue esperar com paciência. Pode seguir a passagem por gentileza, olha que interessante. O versículo 2 do Salmos 40. Ele tirou-me de um lago horrível, aí ele vem nosso socorro, de um charco de lodo, pôs meu pé sobre uma rocha, firmou os meus passos, glória a Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Quer ser feliz? Seja longânimo. Eu sei que é difícil, por isso que tem que ser em Deus. Eu sei que é difícil. Eu te digo, é praticamente impossível nós esperarmos e esperarmos, porque não é da nossa índole humana, a gente quer as coisas para ontem. Por isso que tem que ser pelo Espírito. Por isso que a mensagem de quinta passada e de hoje é: o fruto que não é nosso, é do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu, elétrico que sou longânimo? Só pode ser o Espírito Santo. Porque tem pessoas que não conseguem esperar, são ansiosos por natureza, nasceram assim, de 6 meses, 7, de 8 igual a minha filha. Quero nascer. E já começa a vida não conseguindo aguardar, não conseguindo esperar. Se não for uma intervenção divina, quem é impaciente sabe o que eu estou dizendo. Você não vai conseguir. Então perceba que a longanimidade não é um fruto nosso, não. Eu vou fazer yoga, meditação. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai querer sair chutando tudo. Eu vi uma história de um homem que eu admiro bastante. Ele não é cristão, mas eu gosto das ideias dele. E ele falou que ele foi para um retiro aí, acho que, eu me perdoe se eu confundir as religiões, hindu, acho que é hinduísmo. E ali ele estava numa meditação para desacelerar a vida dele. E naquele lugar eles ficam em silêncio absoluto por dias. E chegou um momento que ele começou a ouvir uma batucada. Ele estava ali quieto, ele começou a ouvir. Ele falou, não é possível que aqui na Índia, o cara tem dinheiro, ele viajou, pagou uma meditação para se encontrar. Olha como é a pessoa secular. E ali ele começou a entrar nessa meditação e ele começou a ouvir batucada. Ele falou, até aqui, barulho, e começou a ficar impaciente, irado. Você sabe o que era esse barulho? O barulho dos vasos sanguíneos dele. Ele conseguiu ouvir. Então, porque ele ficou em tamanha meditação, isso é verdade, que ele conseguiu ouvir o corpo dele, porque o seu corpo faz barulho, sabia? Não é só o pum, não. Faz barulho, os seus órgãos faz barulho. Não é só o estômago que está com fome. Isso é coisa externa. Interiormente é como se fosse umas cataratas do Iguaçu. O seu sangue está circulando, meu irmão. E nessa meditação humana, que não tem nada de Deus, eu vou chegar lá, esse rapaz, mesmo com todo o aparato, ele não conseguiu ser longânimo. Ele sentiu uma ira desmedida, porque falou, estão fazendo batucada aqui, não é possível. E não era. Era um resultado do que ele estava buscando ali, humano. E aí, obviamente, ele não conseguiu ter um sucesso absurdo nisso, porque a gente sabe que sem Deus, não adianta nem você ouvir o seu sangue. Não adianta, você vai sair de lá impaciente. Então, a longanimidade é um atributo comunicável de Deus. Deus é longânimo. Deus é tardio em se irar, nós vamos falar sobre isso. Ele demora para se irar, graças a Deus. Só se Deus fosse irado rapidamente, eu não estava aqui.
Não é? Você estaria aqui se ele fosse irado acima do que longânimo? Não, eu sou um Deus assim, eu sou muito bravo. Ele já tinha me fulminado, com certeza, e você também. Não sobraria uma alma viva aqui. Se nós estamos aqui vivos é porque ele é longânimo. Ele aguarda, ainda bem, ele espera. Então, se a gente quer ter o fruto do Espírito de Deus, do Espírito dele, aprendamos a esperar. Pensa Jesus, o quão longânimo foi o projeto de salvação. Ele poderia ter aparecido aqui na Terra com 30 anos de idade, pelo menos. Não é? Ele poderia ter vindo, apareceu na Terra com 30 anos e vir salvar a humanidade. Ou, logo jovem, logo criança, já começar o projeto de salvar. Porque ele nasce de uma mulher, porque ele amamenta, ele mama, ele faz cocôzinho, xixi, gorfa. Por que isso? Vive a fase de criança, pré-adolescência, adolescência, tentado em tudo, porém sem pecado, conforme Hebreus. Porque o nosso Deus mostra para nós a longanimidade, os processos da vida. Porque para Deus, igreja, leia a Bíblia. O destino é importante, é verdade, onde a gente vai chegar é importante, mas o processo Deus valoriza demais. Se você quer pular processos da sua vida e quer chegar direto ao resultado, saiba que esse perfil não é o de Deus. O perfil de Deus é o processo. Ele fez o primeiro dia, ele fez o segundo, ele fez o terceiro, ele esperou para fazer o quarto, ele esperou para fazer o quinto. Então Deus é longânimo, devemos ser assim também. Olha só o comparativo. Eu vou ler um livro aqui que a gente pouco abre na Bíblia. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Muitos vão buscar na tela, que até você achar eu já li, né? Naum, está ali nos profetas menores. Eu vou te ajudar, está perto de Miqueias. Não ajudou nada, né? Naum, capítulo 1, a gente pode ler na tela. Presta atenção, o Senhor é bom. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Olha só. Aí no 2, isso é para os inimigos. Para quem é de Deus? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Então, o teu Deus, o meu Deus, é tão longânimo que ele demora para se irar. Ele demora. É por isso que você vê, de repente, nossa, como é que Deus tem tanta misericórdia desse povo maldoso, malvado? Porque ele é assim, ele é longânimo. Ele é tardio em se irar. Ele não se ira facilmente. E esse mesmo conselho ele dá para a gente. Se você tem o fruto do Espírito de Deus, Tiago 1,19, é praticamente o mesmo texto. No Novo Testamento, parafraseando aí Naum de alguma maneira, Tiago 1,19. Vamos lá, irmão. Achou aí, querida? Obrigado. Portanto, meus amados irmãos, olha lá, todo homem seja pronto para ouvir. Será que a gente é pronto para ouvir? Tardio para falar. E aí? Seja sincero, tem sido assim em sua vida? Não, se é para ouvir, eu estou pronto, vou ficar caladinho. E ainda vou demorar para falar. Eu vou ouvir e vou ficar mais calado. Seja sincero, tem sido assim a sua vida? Se não for, se corrija. A palavra de hoje é para isso mesmo. Tardio para se irar. Por que a Bíblia diz para a gente ser tardio para se irar? Porque Deus é assim. E Ele comunicou esse atributo com a gente. Ó, eu sou longânimo e o meu Espírito que está dentro de você precisa ser longânimo também. Então você precisa ser tardio em se irar. Olha o versículo 20, por gentileza. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, quer saber se você é longânimo? Vamos fazer a provinha. Eu sei que o longânimo eu estou falando um pouco mais, porque eu sei que é a dificuldade nossa. Quer saber se você é longânimo? Como tem sido a sua ira? Você se ira rapidamente com as coisas? Rapidamente você está irado, revoltado, cheio de justiça própria. Rápido. Eu conversava essa tarde com a Camila sobre a palavra um pouco, e a gente estava falando sobre isso, e olhando a nossa vida, e mão na cabeça, coçando a cabeça, olhando para a palavra. Será que a gente consegue ser longânimo? Como é que eu sei? Você se ira rapidamente? Você consegue falar, não, calma, vamos esperar, vamos aguardar, vamos orar. Ou você já ri os dentes rapidamente. Ou você rapidamente já se ira. Então, provavelmente, a paciência, a longanimidade precisa fazer parte da sua vida, meu irmão. Precisa, porque é um fruto do Espírito que habita em você.
O longânimo é assim. O longânimo, ele demora para se irar. O longânimo perdoa. Como é que eu sei que eu sou longânimo? Perdoa. Você sabe na prática, você perdoa. Você perdoa. Se alguém chegar em você, perdão. Você perdoa, fica, não, pera lá. Eu perdoo, mas olha o que você fez, mas olha isso. Não, a Bíblia diz assim, Mateus, perdoe as ofensas, assim como, na oração de Mateus 6, assim como nós temos perdoado. Porque se nós não perdoarmos os homens as ofensas que eles fazem, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Deus é longânimo conosco e espera que sejamos com o outro. Quem é longânimo, perdoa, igreja. Quem é longânimo, espera. Quem é longânimo, não se ira facilmente. Pastor, sinceramente, o que o senhor está pregando aí é muito difícil para mim. Bem-vindo, para mim também. É por isso que esse fruto é do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar Ele. Você já percebeu que a nossa busca pelo Espírito Santo, talvez, eu digo, não sei com a audiência que eu estou falando aqui, você por dentro com Deus, eu não sei. Mas o que o Senhor quer nos chamar a atenção nessas quintas é, se encha do meu Espírito Santo, porque senão você não consegue exercer isso aqui. Fica até um tema pesado e de correção, né? Mas acredite, esse fruto você não vai gerar. Você precisa ter o Espírito Santo. Se você tem ele, esse fruto é gerado. Tenha o Espírito Santo. Não se preocupe em sozinho exercer isso. Se preocupe em, Senhor, me visita, me enche com o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses, não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Deixe o Espírito agir, ore. Busque por ele, clame por ele, Senhor, me encha, porque eu não consigo. Eu me iro facilmente. Eu perdoo, mas às vezes demora. Me dói. 2 Pedro 3:13, rapidinho, por gentileza. Quem é longânimo, espera. Espera o quê? Olha o que diz em 2 Pedro 3:13, por gentileza. Você na sua casa, acompanhe com a gente, que eu sei que o versículo não mostra aí. Então, abra na sua Bíblia, ou no seu celular, ou anote para você ler depois. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Eles não chegaram, a gente aguarda, em que habita a justiça. 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação o quê? A longanimidade do nosso Senhor, não é nossa, é dele. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo assim, Jesus vai vir, Jesus voltará. Novos céus e nova terra um dia surgirão, mas ainda não surgiu. Então, aguarde. Aguarde como? Na longanimidade do Senhor, não nossa. Espera nele. Vai ter dias que você vai chorar sangue. E vai dizer, Senhor, está muito difícil aguardar. Está muito difícil. Vai ter dias que o seu ser terreno, o seu homem exterior, não é o interior, vai gritar muito, vai bradar muito. Quando você se vê... Eu não sei se você já finalizou dias da sua vida, que você foi na sua oração da noite, ou quando você parou para pensar em Deus, em algum momento você falou, meu Deus, que crente é esse? Hoje foi um dia que eu não fui muito crente, não. Alguém, não precisa erguer a mão, mas você já pensou isso? Hoje foi um dia difícil. Ó Deus, me reveste da sua longanimidade. Eu preciso lembrar que o teu Espírito produz longanimidade em mim. Ele me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não terminei o dia bem. Eu me irei. Me perdoe. E aí você faz uma reflexão com Deus. Você fala, Senhor, produza isso em mim. Você e eu precisamos revisar a nossa vida constantemente, igreja. Não aceite ser um cristão medíocre. Não aceite ser um cristão sabedor da palavra, mas medíocre. Porque o que eu estou pregando aqui não é novidade para vocês e para você que me assiste. Mas é um desafio para relembrar você de que, peraí, eu sei de tudo isso. Mas hoje eu me irei, eu fui impaciente. Cadê a longanimidade? Peraí, eu tenho espírito ou não tenho? Eu creio que tem em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em você, mas esse sabor, esse fruto da longanimidade talvez não esteja despertando em você. Cadê a nossa paciência? O esperar com paciência. Olha, leia a história, eu já vou sair desse tema longanimidade, mas para finalizar, eu não vou abrir. Mas, em nome de Jesus,
Leia o primeiro e segundo capítulo de Neemias, com calma. Você vai ver que paciência que esse homem tem, que longanimidade, que eu fico lendo o texto, e eu falo, fala com o rei logo, fala, eu explico o contexto para quem não conhece. Neemias está servindo o rei, e esse rei é um império na qual está escravizando o povo judaico, e Neemias está compadecido com Jerusalém que está destruída, ele quer construir muros, ele quer construir de novo Jerusalém. Aí Deus usa Neemias, Esdras, Zorobabel, Ageu, para essa reconstrução pós-exílio da Babilônia, eu acho que no ano de, eu não vou lembrar agora, 586, enfim, eu não vou me lembrar das datas agora. E Neemias, ele começa a servir, ele é copeiro do rei, ele começa a servir o rei, eu acho que é Assuero, me perdoe gente, eu não preparei esse texto, me corrija se eu estiver errado. E ele está servindo o rei e o rei fala, você está meio triste, cara, o que está acontecendo? Aí Neemias vai falando com Deus, olha só quem é longânimo, Senhor, me dá momento oportuno de falar com o rei sobre a minha causa. Ele espera o rei perguntar para ele, o que você precisa, por que você está assim? Aí ele ora a Deus de novo, aí ele pede. Ele não queria queimar cartucho. Sabe quando você tem liberdade com alguém, que tem um certo poder, você pode pedir, essa pessoa vai te ajudar, mas se você é longânimo, você fala, Senhor, eu sei, eu vou explicar melhor. Sabe quando está tudo cooperando, está tudo dando certo, você está quase alcançando aquilo que você precisa, mas você que é longânimo, você fala, Senhor, está aqui o negócio, está aqui a benção, eu sei como pegar, eu sei como fazer, mas o longânimo fala, Senhor, me confirma se eu posso pegar. Me confirma se eu posso fazer. Confirma, e é isso que Neemias fazia. Não só no 1 e 2, o tempo todo, quando ele começa a construir os muros, tentam tirá-lo de lá, ele fala, Senhor, me dá graça, me ajuda. Nós temos que aprender com o homem de Deus assim. Mesmo que você saiba como fazer, grava isso. Eu sei como fazer. Eu sei os mecanismos do que eu preciso. O longânimo ora primeiro. Poxa, Davi era um excelente guerreiro, mas antes das batalhas dele, ele orava, Senhor, eu posso ir batalhar? Vai dar certo se eu ir? Eu vou ou não vou? Mesmo que ele chamou os oficiais e traçou aquela estratégia, ele falou, tá certinho, aqui a gente vai derrotar, aqui a gente vai vencer, aqui vai dar certo. Sabe o que Davi fazia? Ele orava, Senhor, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Você tem coragem de orar assim? Senhor, aquela bênção, aquilo que eu estou pedindo muito, se for me desviar do Senhor, se for me iludir ou me tomar de vaidade, não me dê. Não me dê. Isso é o que um longânimo faz. Não me dê, Senhor, não me dê, se isso for me desviar de Ti. A longanimidade é isso, uma paciência duradoura. Por quê? É daquele que confia em Deus. O outro sabor, né, desse fruto, benignidade. Pastor, o que é benignidade? Eu escrevi de uma maneira muito simples. É o caráter gentil e compassivo que deseja o bem ao próximo. Uma pessoa benigna, ela tem o caráter gentil. Isso só pode vir de Deus, porque nós somos maus, igreja. Ninguém tem, quando eu falo de caráter, eu estou falando por dentro, é uma coisa interna. Ninguém, igreja, ninguém é bondoso, é benigno internamente. Só quem tem o Espírito Santo. É dele isso. Por isso que é um caráter gentil e compassivo que deseja o bem do próximo. O benigno, ele sente compaixão. A pessoa que tem a benignidade, ela chora pelas almas perdidas. Ela chora pelo mundo perdido. O benigno, ele fica profundamente sentido, incomodado com a maldade do mundo, com a tristeza do mundo. Ele sente compaixão. Isso afeta ele. Por isso que eu estou provocando vocês hoje, é uma palavra de provocação e de consolo ao mesmo tempo, de que, será que nós não temos sido muito egoístas e nós tomamos o nosso dia inteiro para pensar só em nós, e a Bíblia está nos remetendo assim, se você tem o Espírito Santo, você faz como Jesus quando olhou para Jerusalém, ó Jerusalém, e ele se emociona, tu matas os profetas. Então ele olhava para Jerusalém com tristeza, com compaixão. Jesus, quantas vezes, quantas passagens, aqui não daria para enumerar aqui, não precisa abrir, mas Lucas 7,13, Marcos 1,41, só vou abrir esse aqui, acho que é Mateus 9,35.
Se Deus quiser, vocês vão entender melhor sobre a benignidade, que é um fruto de Deus para nós. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, isso é benignidade, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus curava, não só por causa da cura, mas porque ele é benigno, ele sentia compaixão. Será que nós sentimos compaixão, igreja, do próximo? Será que nós sentimos compaixão da dor do próximo, da angústia do próximo? Isso é ser benigno. É um desejo interior, é um desejo verdadeiro de ser misericordioso. O benigno, ele deseja por dentro. Ele sente mesmo, ele fala, meu Deus, eu preciso agir de bondade para aquele. Por isso que, para o benigno, é o que eu peço a Deus, Senhor, desperta esse sabor desse fruto na igreja de Cristo. Você não precisa implorar para o benigno vir fazer uma obra social, Sivaldinho. Você não precisa implorar para o benigno vir e doar e ajudar. Você não precisa trazer o doce de banana que a irmã trouxe e vai trazer domingo de novo, glória a Deus. O que é lindo é uma ação de benignidade. Mas você sabe que tem alguém precisando, você vai lá e vai falar, irmão, manda o seu Pix aí, toma. Ponto, não quero doce, não quero nada. O benigno, ele se incomoda. Ele se incomoda com a dor do próximo. Eu sei que essa pregação não é popular nos dias de hoje. Se alguém está passando pelo YouTube e fala, não, eu quero ouvir, eu tenho que ficar bem. Eu quero um coach espiritual, isso aí não é para mim não. Esse homem só está falando para o outro, para o próximo. Bem-vinda, a mensagem de hoje é essa aí mesmo. A benignidade é para o outro. A benignidade, a bondade é para o outro, é para o próximo. Ok, igreja? É um desejo. Olha o que diz Efésios 4:30. Efésios 4:30, por gentileza. Tá bom? Nós já estamos caminhando da metade para o fim. Olha só, igreja. Presta muita atenção, você que está em casa, abre essa passagem, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia, sejam tirados dentre vós. 32, por gentileza. Agora a Bíblia está dizendo o que a gente tem que ser, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gente, sejam imitadores de Deus, obrigado, como filhos amados. Por que imitadores de Deus? Porque a benignidade é dele. Igreja, de verdade. Vamos fazer um exercício aqui. Pensa comigo, seja muito sincero. Você já encontrou um cristão assim, benigno, manso, compassivo? Isso não te impressiona? Por exemplo, vou fazer uma invejinha para vocês. Eu conheci o Hernandes Dias Lopes. Tive esse prazer, essa honra de conversar com ele. Eu estou impactado até agora. Com a benignidade de um homem desse tamanho de fé. E sentar com esse cara e conversar um pouquinho que seja com ele. Que humildade, que mansidão, que amor, E a gente fala impressionado, mas todo cristão deveria ser assim. Por que eu estou impressionado? Porque está faltando isso no nosso meio. Ainda mais de cristãos, quando eu falo cristão grande, todos somos pequenos, você entende, mas relevante como esse homem é. E tantos homens de Deus que a gente conhece, ao passo que tive o desprazer de conhecer alguns de nome, que eu falei, meu Deus do céu, esse aí, ele é Deus de Deus, esse cara é semideus, e dá náusea, não é? Então, por que a gente se impressiona com um cristão que tem bondade, misericórdia, sendo que todos nós devemos ter? Porque talvez isso esteja faltando. Porque isso está faltando. Às vezes, ou o cristão é neutro, você não percebe nada nele. Nada, ele é uma alma andando, que fala que crê em Deus, mas não tem fruto nenhum. Ou é arrogante, nariz empinado, que, é difícil encontrar. Essa semana foi mais um, não que eu seja o melhor do mundo, eu sou um pecador miserável. Mas como é difícil você se deparar com a arrogância, sendo que a pessoa é comedora de arroz e feijão, só porque tem um nome. Como é difícil isso, como é difícil. Agora você encontra outros cristãos de nome, que eu citei, aí para falar bem eu cito o nome, para falar mal não vou citar. Que é um amor, é um doce, é um açúcar, um doce de mamão.
Fala, meu, como é que... Aí, ao mesmo tempo que eu ficava impressionado, eu falo, mas eu não deveria estar impressionado. É igual você chegar em alguém que você está comprando, você fala, eu pago direitinho, viu? Eu pago, eu sou honesto. Horas, e daí? Que bom, é o mínimo que se espera, não é? Mas isso virou qualidade, você já percebeu? Eu pago direitinho, virou qualidade. Horas, horas. Eu trabalho com vendas, tem cliente que vem com essa para mim, eu pago direitinho, eu falo, maravilha, é o mínimo. Que bom. Que mundo invertido a gente está vivendo. Pagar direitinho a qualidade, virou. Mas não, irmão. A mesma coisa é o cristão. Olha, eu encontrei um cristão benigno. Meu Deus, todos deveriam ser, igreja, acorda. Todos nós deveríamos ser. Sozinhos não dá. Por que esse homem que eu citei é benigno? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio. Quer ser benigno? Sozinho não dá. Se prostre aos pés do Criador e fala, me encha com o teu Espírito Santo. Porque de vez em quando eu sou arrogante, de vez em quando eu sou orgulhoso, de vez em quando eu sou vaidoso, de vez em quando eu olho só para mim, eu só quero para mim, eu só quero o meu, eu só quero para mim. Então só o Espírito Santo que pode me transformar. Então eu estou canalizando, provocando vocês na palavra, mas trazendo a solução já. É só sendo cheio do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, não se embriague com vinho em que há contenda, mas se encha do Espírito Santo. Se busque o Espírito Santo, busque, Senhor, me encha, tome conta, vá à frente, aí você vai se ver benigno. Amém? Para finalizar a bondade, hoje vai finalizar rápido, se eu soubesse, teria falado sobre outros, né, mais, né? Bondade, igreja. Pastor, não é parecido benignidade, bondade? É. Mas ao passo que a benignidade é um caráter, é algo que você sente, algo que vem de dentro, o que é a bondade? É a prática do bem. É a benignidade em ação. Como é que eu sei que eu sou bom? Você tem praticado bem? É só assim que você sabe. Como é que eu sei que eu tenho benignidade, pastor? É a prática do bem. Você tem a bondade. Então um está grudadinho no outro. Um você sente, é intrínseco, é o Espírito Santo produzindo em você. O outro você age. Então, enquanto a benignidade é sentir, é se compadecer, é se condoer, a bondade está juntinha, ela age junto. Olha, eu sou benigno, logo eu ajo com bondade. Não adianta você falar, não, eu sou benigno em Deus tem me feito, me quebrantado. Me mostre os seus frutos pela sua obra. Não é o que diz em Tiago capítulo 2, salvo engano? A fé sem obras é morta. Como é que eu sei que eu tenho o fruto do Espírito Santo? Benignidade, bondade. Qual foi a bondade que você fez essa semana? Simples assim. Olha o que diz. Eu não sei se eu anotei aqui, eu acho que não. Ah, Senhor. Eu vou tentar encontrar na raça essa passagem. Tem gente bom de Bíblia, me ajuda aqui. Eu sei que é Tiago, eu acho que é capítulo 2. Aí agora o versículo vocês me ajudam. Quando ele diz assim, você vê alguém com necessidade e fala para ele, vai em paz, eu vou orar por você. Não, você tem que ajudar. Eu sei que é Tiago 2, eu acho. 2,15, muito obrigado. O pessoal daqui é fera na Bíblia. Muito obrigado. Olha só. 14. Meus irmãos, o que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Que proveito virá daí? O que adianta? Eu sou cristão, eu sou cheio do Espírito Santo. Pois é, o que você tem feito na sua vizinhança? O que você tem feito no seu trabalho? Aonde essa luz tem chegado? Aonde essa bondade tem chegado? Que fruto você tem produzido de bondade para o próximo? É isso a palavra de hoje. É a prática do bem. Sabe por quê? O Senhor é bom, a gente não canta isso? Graças a Deus que Ele é bom. Com o poder que Ele tem. Se Ele não fosse bom, igual a longanimidade, estávamos mortos. Então, se eu estou vivo aqui, é porque Ele é bom. Porque Deus tem tanto poder quanto bondade. É como se fosse um tripé. Ele é poderoso, ele é justo, mas ele é amoroso, misericordioso, ele é bom. Porque senão,
a justiça dele e o poder, somente isso, ia acabar com a terra. Se não fosse a bondade falando, calma, estou aqui parafraseando, tá bom? Por favor, não vai dizer que eu estou falando heresia, tá? A bondade não está saindo falando, não é uma pessoa. Estou parafraseando para vocês entenderem. Ô justiça de Deus, ô amor, eu sou a bondade, calma. Calma, o poder de Deus, ô justiça, calma que a bondade segura a onda. Porque o Senhor, eu não lembro onde está esse texto, mas parece que ele é tardio em cumprir algumas promessas, porque ele espera que todos, isso é um texto difícil para os calvinistas, ele espera que todos sejam salvos. É por isso que ele tem longanimidade, é por isso que ele é bom. Ele espera, é claro que ele já sabe, eu não quero entrar nesse mérito, mas ele espera em Deus. Qual? Atos 17:30? Obrigado, vamos abrir? Ô, glória. É o presbítero aí com a bala na agulha da palavra, hein? Mas Deus ordena agora a que todos os homens em todo lugar se arrependam. Olha só, não é exatamente esse texto, volta lá. Mas esse aqui é mais um que prova isso. Volta no 30, por gentileza, querido. Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Todos os homens, em todo lugar que se arrependam. A pergunta é, todos os homens em todo lugar vão se arrepender? Não. Deus já sabe? Já. Até a gente já sabe, que a Bíblia fala. Vai ter o povo da direita e o povo da esquerda. Vai ter os bodes. Vai ter. Mas a salvação vem para todos. A bondade é para todos. Eclesiastes diz que ele dá sol e chuva para justos e injustos. Se Deus é bom com o mal, por que a gente não é bom com o mal? Por que a nossa bondade é seletiva? Para quem eu gosto, eu sou muito bonzinho. Para quem eu não gosto tanto, eu sou mais ou menos. Para quem eu não gosto nada, eu nem olho na cara. Isso não provém de Deus. A bondade de Deus é para com todos, igreja, sem exceção. Busque essa bondade. Olha o que diz Salmo 145:13, por gentileza. Vem comigo. Eu sei que são muitos versículos, mas é noite de instrução. Vamos lá. Salmo 145:13, por gentileza. Obrigado. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os abatidos. 15. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Vai mais um. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes, igreja. Todos. Nesse exato momento, um ímpio está jantando. Um ímpio. Alguém que nega a existência de Deus. Está vivo, respirando e se alimentando. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Não quer dizer que esse ímpio vai para o céu no final. Isso aí é ele, Deus. Mas enquanto vivo aqui, a misericórdia está disponível ao mundo para a pessoa ir e falar, eu me arrependo. Então vem. Enquanto não se arrepende, você vai comer, você vai beber, você vai se casar. Deus não vai fechar portas. Ele vai permitir que as pessoas vivam e façam suas escolhas. Então a bondade é o amor em ação. Você sabe que você é bom em Deus, que tem esse fruto que é dele e não é seu. É por isso que quando chamam Jesus de bom mestre, ele fala, bom é Deus. Ele faz uma referência a Deus, que ali é o Jesus homem, fazendo uma referência a Deus. Bom é Deus, mas o fruto de Deus, do Espírito Santo, me faz ser bom. Amém? O bondoso pensa no próximo. Salmos 34:8. Eu já estou finalizando, igreja. Salmos 34:8. Por gentileza. Salmos 34:8. Obrigado. Feliz, não. É o 34 esse? Obrigado. Agora vem um convite para a gente finalizar. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Glória a Deus. Prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Pratique essa bondade, igreja. A Bíblia diz assim, ó, eu vou citar mais um versículo aqui, que é de cabeça também, mas esse, eu acredito que é Gálatas 6. Vamos achar esse versículo também. Lá perto do versículo 20. Não tem nem versículo 20 tem. Não se canse de fazer o bem. No 9, achei. Eu finalizo com isso. Quer ter esse fruto do Espírito Santo da bondade? Seja forte. Eu vou ler o 8. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção,
mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, igreja, não se canse de fazer o bem. Mesmo num dia difícil, mesmo numa situação difícil, numa circunstância difícil, ou ainda que aquela pessoa que é alvo da sua bondade nem mereça. Porque não era assim? A gente nem merece e Deus é bom conosco. Assim deve ser você que tem o caráter de Deus para com o próximo. Essa pessoa nem merece, mas eu também não mereço. E Ele é bom para comigo. Então eu não vou me cansar de fazer o bem, porque a Bíblia diz que ao seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. Quantas pessoas, igreja, infelizmente, desfaleceram no caminho? Quantas pessoas, infelizmente, cristãos, que poderiam crescer na fé, que poderiam desenvolver com o Senhor, chegou um momento e falou, não aguento mais. Eu não aguento, eu faço obra, ninguém reconhece. Eu faço as coisas de Deus, ninguém vê. Eu estendo a mão, a pessoa me trai de novo. Eu perdoo, a pessoa não quer saber. Eu não quero mais, a pessoa se desvia. É esse versículo. Não se canse de fazer o bem. Se você está sendo usado para fazer a obra, você que está me assistindo aí, continua. Porque nós não fazemos as coisas de Deus por causa dos homens que nos olham. Nós não fazemos as coisas de Deus por causa do resultado imediato. Nós fazemos as coisas de Deus porque Ele é bom para conosco. Então eu também sou bom para o meu próximo e vai ter um tempo da colheita, igreja. Às vezes a colheita, Deus permite a gente em vida. Porque a Bíblia diz assim, se você largar pai, irmão, trabalho, agora eu estou parafraseando, por amor do Senhor, Ele te retribui 100 vezes mais. Irmãos, 100 vezes mais, nessa vida e na vindoura. Isso é Bíblia. O Senhor cuida daqueles que agem com bondade. A colheita vem, se você não desfalecer. Não desfaleça. Seja sedento na busca do Espírito Santo, porque enquanto você está plantando longanimidade, benignidade que está aqui, bondade, vai chegar o dia que a colheita vai vir. Eu não sei se você já teve essa experiência. É uma delícia. Meu Deus, eu estou vendo colheitas de coisas que eu plantei lá atrás, que eu nem imaginava, o Senhor me permitiu colher. O Senhor me deu essa graça, é como se Ele estivesse falando assim, filho, valeu a pena, toma a bênção. E aí naquele grande dia será a maior de todas. Eu quero pedir para você se colocar de pé, e a gente fazer uma oração para finalizar. Amém? Hoje foi